Boa tarde com Jesus. Amém. A todos os irmãos através da internet e todos que participam conosco nesta tarde. Nós vamos começar esta tarde de domingo lendo a Bíblia, orando e louvando ao Senhor, cantando. Vamos ler o Salmo 56. Salmo de número 56, a partir do primeiro verso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Amém. Vamos, alguém, irmão Atos, vai fazer essa oração e depois a gente canta, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez, essa tarde, a gente poder se reunir aqui para louvar ao Senhor, para sermos abençoados. Eu lhe peço, Senhor, que as graças caiam sobre nós nessa tarde, que o Senhor nos abençoe e nos leve para casa cheia do seu Espírito. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos cantar, irmão Atos, você canta? Você canta? Canta aí, vai, vamos cantar. Vem aqui para frente, todos. Nós vamos cantar o 278, hino bem conhecido, bem animado. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Quem puder ir lá em cima, né? 4 irmãs, ou 2 irmãs, 2 irmãos para nos ajudar. Você canta, irmão João Wesley? Você canta, não canta? Você canta um pouquinho? Vai lá, ajuda. Canta lá. Vai lá. Nós vamos ter que achar um... Você canta, irmão Pedro? Nada? Não? Você fica com a boca fechada? Ah, então você canta, é isso que eu perguntei, se você canta. Então você canta, né? Vamos lá então? Acho que é Lá maior, né? Vai sair a letra aí? Deixa eu ver se acharam lá. É o 278 do Inário Antigo. Cadê? Se não achou, não tem como cantar, né? Achou. Então vamos lá. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
gente para, volta. Vamos começar do começo, tá? Recomeçar, né? Vamos lá. Preparam para a grande luta.
Amém. Muito bonito. Deus continue vos abençoando. Podeis vos assentar e estamos aqui para mais uma tarde, para sermos abençoados, louvar a Deus com nossas vozes e com todo o nosso coração, com o nosso fôlego, e devemos aproveitar esta oportunidade que Deus nos deu. E já gostaria de avisar aos jovens que depois dos destaques, vocês correm ali atrás para preparar um hino para vocês cantarem, pois é uma oportunidade que Deus tem dado para nós, para louvarmos e adorarmos a Ele. Vamos ter os destaques, os cultos. O irmão Everton poderia nos ajudar aqui, e começando do lado das irmãs e depois do lado aqui dos irmãos, e pela internet também, quem estiver conosco vai poder participar, utilizando o número 629-9252-6263. Então, podem estar enviando aí suas mensagens, seus destaques, para podermos iniciar. Destaque de hoje de manhã. A mesma via que leva o perdão é a mesma via que o traz. Destaque da mensagem perseverante. A fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Destaque de segunda-feira. Você tem que saber aonde você está pisando, mas também tem que olhar para frente para ter segurança no seu caminho. A fé não conhece impedimento algum. Destaque de quarta-feira, irmão Leandro Gabriel. O que a mensagem não conseguir fazer por nós, ninguém mais faz. Destaque de sexta-feira da série Corpus. Quando você nasce de novo e o batismo com o Espírito entra em seu coração, você tem tudo o que precisa para a jornada. Destaque da escolinha das crianças. Temperança é controlar a si mesma. Destaque de domingo passado, pastor Jonas Pintel. Quanto mais perto você está em Deus, maiores são as lutas. Culto de hoje de manhã. Homens, você precisa da sua esposa. Deus não pode ver nenhum pecado em você desde que a sua confissão seja em Cristo. Temos aqui já um destaque para iniciarmos o lado dos irmãos. Irmão Tiago Mateus de Goiânia, destaque da escola dominical. Será que você é feliz e não sabe? Aos 40 é a juventude da velhice. Aos 50 é a velhice da juventude. Destaque de hoje de manhã com o pastor Jonas Pimentel. Deus nem mesmo lembra que alguma vez já pecamos. Destaque de hoje da escola dominical. Quando você olha para um irmão ou para uma irmã, você está vendo Jesus. Destaque de sexta-feira à noite. Para entrar no reino de Deus, você deve ter um novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. Quando você começa a sentir falta da sua esposa ou marido, desde o momento que você a toma como esposa, marido. Destaque de hoje de manhã da escola dominical. Perdoar não é fácil, mas se você não consegue perdoar, você também não pode ser perdoado. Destaque da escola dominical, pastor Jonas. O perdão não é fácil, mas quando você não pode perdoar, você também não é perdoado.
Você deve ouvir a mensagem do profeta em todas as questões e nunca levar isso como um peso. Destaque de sexta-feira à noite. Às vezes pedimos paz e solução a Deus, mas Ele nos dá o melhor que Ele pode nos dar, que é lutas e tribulação. Servem para o nosso crescimento espiritual. No culto de sexta-feira, o pastor Joaquim Gonçalves diz: muitas pessoas ficam cobrando de Deus facilidades. Destaque de domingo passado à noite, pastor Samuel Guimarães. O que você está ouvindo te qualifica para vencer. Culto de quarta-feira. Plante a semente e não a desenterre todas as manhãs. Ela nunca vai crescer se você continuar desenterrando. Boa tarde com Jesus. Destaque do Escola Dominical de hoje. Nós precisamos um do outro. Destaque de sexta-feira. Você deve ouvir a mensagem do profeta em quaisquer questões. Tem muitas coisas no dia a dia que você deve ouvir as mensagens do profeta. Bom seria que todos os filhos viessem ao mundo, fosse pela vontade de Deus perfeita. Programa de rádio na parte da manhã. Amém. Agora, nós vamos ter oportunidade também. Quem tem aí um destaque? Pastor Jonas que pediu para esse. Destaque da mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves pregou em 20 de setembro de 1972. 20 de setembro de 1972. Faz a conta aí. Quem é bom de conta aí? 72 para 2022. 50 anos, né? 50 anos. O que vocês lembram de 50 anos? Olha lá, o irmão Eude lembrou. Ó. Ninguém lembra da mensagem que o pastor Joaquim pregou em 20 de setembro de 1972? Eu intitulei ela, né? Eu mesmo, pus aqui, disposição. Me chamou muita atenção quando o pastor Joaquim Gonçalves falou: lá está do outro lado Jonas Pimentel. Esse homem será uma bênção para a igreja. Ele falou: este rapaz será uma bênção para a igreja, assim como a irmã Janaí. Mais à frente ele disse: sejamos não apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Para terminar, dediquem toda a honra um ao outro. E isso foi cumprido, está sendo cumprido. Quem mais aqui? Ali. Corre aqui, irmão Everton. Passa aí no meio dos bancos aí. A irmã Esther ali, ó. Vocês lembraram agora, né? Que mensagem que foi pregada em 20 de setembro de 1972. Fala aí, irmã Esther, que mensagem é essa? O destaque fala. Quando que o pastor Joaquim pregou essa mensagem? Foi nesse dia aí. Dia 20/9 de... 1972. E quem estava casando nesse dia, você lembra? Fala, pode falar no microfone. Ela está com medo. Pastor Jonas. Era só para confirmar mesmo. Pode falar. O destaque? Você não tem? Alguém tem um destaque? Destaque. Ela sabe quando que é a mensagem, né? A irmã Manuela aí, ó, levantou a... Eu não trouxe o caderno que eu anotei, que era outro. Mas eu lembro, pelo título, eu lembrei de um destaque que é sobre a esposa ser disposta ao esposo e vice-versa, ter essa disposição ao servir. Muita gente, é porque veio só para comer, aí não trouxe agenda, não trouxe Bíblia, trouxe só a barriga, né, para comer. Aí, ó, o irmão Diego disse que foi, ó. O irmão Diego nem sabia que ia ter culto.
Ele chegou aqui, já era quase meio-dia, né, irmão? Para almoçar, não foi não, né? Mas brincadeira, é porque às vezes realmente esquece. Mas foi uma mensagem tanto, né? 40 minutos, mas muito, muito boa mesmo. Anotei aqui, ó. Compreensão, constância e obediência à palavra de Deus são itens importantíssimos para a felicidade no casamento. Você viu? Isso. Compreensão, constância e obediência à palavra de Deus. O que eu achei mais importante foi o pastor dizer assim, que eles possam se amar todas as suas vidas mutuamente. Mutuamente. Amém. Amém. E nós temos aqui algumas participações também pela internet. Irmão Mateus Neves e esposa de Maragojipinho, na Bahia. Destacaram: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, versículo 18 e 19. Enquanto eu termino aqui de ler as participações pela internet, os jovens podem ir ali se prepararem para cantar ali, pode ensaiar rapidamente, todos os jovens, para cantar ali rapidamente. Eles têm um hino já escolhido ali para vocês, para poderem cantar e louvar a Deus. Irmão Kelvin, de Passo Fundo, destacou o programa de rádio de ontem à noite. Se Deus dá a um pássaro discernimento, muito mais Deus dá a seus filhos. Irmão Davi, da cidade de Vargem Grande do Sul, São Paulo, culto de quarta-feira, evangelista Leandro Gabriel. A atmosfera gerada pela pregação da palavra expulsa demônios. Por causa da nossa impaciência, nós atrasamos as coisas. E o irmão Leandro Gabriel também disse na quarta-feira algo que me chamou muito a atenção. Ele disse: se Deus nos desse tudo o que quiséssemos, seríamos as pessoas mais tristes do mundo. E isso me faz lembrar que existem índices de pesquisas globais que mostram que países desenvolvidos, onde as pessoas não têm problemas, aparentemente, a vida ali é muito boa naqueles países, é onde você tem a maior taxa de depressão, de pessoas que tiram as próprias vidas. E isso nos mostra que felicidade não está em quanto dos bens você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que Deus te deu. E o pastor Joaquim Gonçalves, falando em um programa de rádio que foi disponibilizado no YouTube com o tema paciência, ele falando que antigamente as pessoas andavam a pé, andavam somente de ônibus e tinham muito mais paciência, esperavam, acordavam mais cedo e esperavam o ônibus e não tinham tanta impaciência como se tem hoje, quando se tem carros, quando se tem motos, onde você pode locomover muito mais rápido. Então, ao invés da comodidade, da facilidade, da velocidade, criar paciência nas pessoas, deixar elas mais calmas, ao contrário, isso torna as pessoas mais impacientes, mais apressadas, e como o irmão Kelvin destacou aqui, ele disse, não foi o irmão Kelvin, né? Ele disse aqui, irmão Davi, por causa da nossa impaciência, nós atrasamos as coisas. Então, a nossa impaciência atrapalha a Deus. E nós temos aqui, quem mais quiser enviar destaque, o número é 629-9252-6263. O irmão José Carlos, de Contagem, Minas Gerais, destacou aqui a mensagem do dia 24/5/78. Jesus praticou o que ele falou, e falou o que praticou. Pastor Joaquim Gonçalves. Irmã Carolina Salles destacou o culto de quarta-feira. Deus está em sua palavra e você está com essa palavra nas mãos. Irmã Débora Santos, de Brodowski, São Paulo,
destacou: se você honrou a Deus, Ele também te honrará. Culto de terça-feira, pastor Joaquim Gonçalves. Irmão Leandro, boa tarde a todos. O irmão comentou seu destaque do culto de quarta-feira, do irmão Leandro Gabriel, que quanto mais nós temos, mais nos tornamos impacientes. E aí o irmão comentou também acerca dos índices, né, de onde nos países mais ricos, mais desenvolvidos, há um número grande de depressão e até mesmo de suicídio. E aí eu lembrei que, como o irmão falou, a felicidade não consiste no quanto dos bens você possui, né, quanto riqueza. E se fosse desta forma, o jovem rico não teria buscado a Deus para saber o que ele devia fazer para entrar no reino dos céus. Ele estaria, sem dúvida, que satisfeito, seguro, com toda a riqueza que ele possuía. Mas lá dentro, no coração dele, tem algo ali que clama, porque essas riquezas são passageiras e o homem inconscientemente, às vezes, ele sabe que vai chegar ao fim dele e ele vai ter que prestar contas a Deus daquilo que ele tem feito, né? E as riquezas que o jovem rico possuía, em momento algum, trazia essa satisfação, essa segurança a ele. Só existe uma riqueza que traz felicidade: a palavra de Deus. E mais, as ruas de ouro, o mar de cristal, os muros de diamante, essa é a verdadeira riqueza do cristão. Essas são eternas, né? Essas não passam. A traça não rói, não corrompe, não enferruja, não passa nunca. Destaque aqui do irmão Daniel Filho, de Bom Jesus, no Piauí. Ele diz, o destaque do pastor Joaquim Gonçalves, no casamento do pastor Jonas, o destaque do dia 20 de nove de 1972. Relativamente, todos são pobres, porque todo tanto que ganhar ainda é pouco. Destaque da mensagem perseverante, parágrafo 110. A fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Amém. Agora, se você quer se agarrar a um credo, vá em frente. Mas a fé, a verdadeira e genuína fé, admite que a palavra é a verdade. E os jovens já podem subir aqui e prepararem para cantar o hino de vocês. O irmão Joel Gomes também, no som, mandou seu destaque: seu passado só existe na mente de pessoas que não têm o temor do Espírito Santo. Pastor Jonas Pimentel, na escola dominical. Todos os nossos pecados foram apagados, foram colocados no mar do esquecimento e já não existem mais. E quando você tem a revelação disso, até mesmo um livro de geografia te faz glorificar a Deus de felicidade por saber que nossos pecados não existem mais. Irmã Jaqueline, de Uauá, na Bahia, culto de domingo de manhã. O perdão não é fácil, mas quando você não pode perdoar, também não tem direito de ser perdoado. Irmão Lucas Novaes, de Irecê, na Bahia, destacou o pastor Jonas Pimentel hoje de manhã. Faz parte da vida adoecer, mas faz parte da vida cristã o ser curado pela oração, pela fé. Mensagem de hoje de manhã, pastor Jonas. Então nós descobrimos que precisamos um do outro. Pastor Jonas Pimentel, destaque da irmã Marlúcia Oliveira, de Caiapônia. Você deve ter vergonha do seu passado e orgulho do seu presente. Irmã Luciene Caldeira, de Congonhal, Minas Gerais. Você só sabe o que te faz falta quando você o perde. E destaque também de quarta-feira, irmão Leandro Gabriel. Nós que cremos na mensagem do profeta, somos os únicos que estamos com 100% da palavra. Destaque da irmã Joyce. Bom, antes de levar ali os microfones para os jovens que já estão ali para cantar, eu vou deixar o meu destaque, que foi de sexta-feira, da série Corpus, e até foi citado, mas vale a pena citá-lo novamente. Quando você nasce de novo e o batismo do Espírito Santo entra em seu coração, você tem tudo o que precisa para a jornada. Mais dois destaques aí? Vamos ter aqui mais um destaque. Culto de hoje de manhã.
ou é a velhice da juventude? 50 é a juventude da velhice. Amém. Muito obrigado. E que bonito todos estes jovens aí no púlpito. Muito bom. Qual que é o hino que eles vão cantar, irmã Rupi? O poder do sangue. Então cantem, jovens. Hino 206, O Poder do Sangue, do Inário da Águia. O estúdio puder colocar a letra para os jovens poder cantar, foram pegos de surpresa, não são obrigados a saber a letra de cor. Então, O Poder do Sangue, hino de número 206.
Amém, amém. Muito obrigado. Deus continue vos abençoando. Muito bonito mesmo a participação de vocês. E nós vamos continuar o estudo das parábolas de Jesus, as parábolas que ele deixou nos livros que foram registradas, né, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, eles ali contando as parábolas que Jesus contou a eles. E isso é muito interessante. Um jovem conversou comigo hoje, falou assim: eu gostei de ver o vídeo do joio e do trigo, eu não sabia como que era o joio, qual que era a aparência do joio. Então isso é muito interessante, esse aprendizado, esse conhecimento, nós podermos entender realmente, ver com a lupa da mensagem, com a lupa do profeta para esta era, ver o que cada parábola significa, qual é o aprendizado que cada uma traz. Isso é muito importante. E sem dúvida alguma, irmão Amós, naquele vídeo do trigo que foi mostrado, eu creio que a imagem que fica mais marcante é quando aquele homem esmaga tanto o trigo quanto o joio ali na mão, e você vê a semente do trigo, fica ali na mão daquele homem, e a do joio você vê que é vazia, não tem nada. Aquela foi uma imagem que realmente foi marcante. São mensagens, são imagens que ficam marcadas, e quando você pensa em tudo aquilo que o irmão Brana trouxe, toda aquela experiência que o irmão Brana teve para poder trazer à luz da palavra esse conhecimento, isso é muito bom, alimenta a alma, fortifica e realmente dá o alicerce para podermos vencer as lutas, as dificuldades. E nós vamos continuar este estudo. Quem tiver com a Bíblia aí, puder abrir para acompanhar, Mateus capítulo 13, a partir do verso 31. Então, Jesus disse: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Alguém conhece um grão de mostarda? Alguém já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda, levanta a mão. Dos jovens, olha. Algumas pessoas já viram, né? Mas poucas. Poucas pessoas. Então vamos ver, todo mundo ver um grão de mostarda? Estúdio, mostra pra gente aí o grão de mostarda. O grão de mostarda. Então nós temos ali a imagem, existem vários tipos de grão de mostarda, né? Tem vários tipos hoje na natureza, mas qual que é a proporção real de um tamanho do grão de mostarda? Tem a imagem aí com a mão, tem uma mão segurando um grão de mostarda. Olha o quão pequenininho é um grão de mostarda. E Jesus disse, obrigado, estúdio, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, se vocês não viram, nunca tinham visto uma semente de mostarda, vocês já viram uma árvore de mostarda? Então, nós vamos ver. Então, para podermos imaginar até, então, quando nós lermos a Bíblia a próxima vez, aqui na parábola de Jesus, em Mateus 3, nós vamos ter real noção, o poder daquela pequena sementinha, o poder do reino dos céus, que quando é plantado, cresce e as aves se abrigam ali. Então, é uma árvore muito grande, uma árvore que a gente fala, uma árvore frondosa, os galhos dela crescem para os lados ali, faz sombra, abriga ali pessoas debaixo dela. Então isso é um pouco de conhecimento, vai agregando, e quando a gente vai ler a Bíblia, nós vamos ficar com essa imagem gravada na nossa cabeça. Obrigado, estúdio.
E Jesus continua dizendo: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. E aí, então nós passamos lá para o versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isso é muito profundo. Jesus, lá em Lucas capítulo 14, Jesus diz o seguinte, versículo 26: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãs e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 ele disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus isso aqui está falando, isso aqui fala desse homem que encontrou este tesouro ele fala da palavra de Deus, ele fala do reino dos céus. Então este homem encontrou ali o reino dos céus, e ele vendeu tudo quanto ele tinha, e ele deixou tudo para trás, tudo aquilo que o prendia no mundo, todos os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado. E muitas vezes nós ficamos pensando, o que a família daquele homem não disse para ele? O quão louco aquilo pode ter parecido para aqueles que estavam ao seu redor, de vender tudo quanto tinha para comprar um campo. Porque quando você pensa nesse tesouro, ele não estava à mostra para todos verem. Se todos tivessem visto, aquilo não teria aquele valor. Mas aquele homem, somente aquele homem viu aquele tesouro, e quando ele descobriu aquele tesouro, ele vendeu tudo quanto tinha. E isso aqui também me lembra Filipenses 3, versículos 7 a 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, então o que eram os bens dele, os bens naturais, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo é um exemplo de um homem que deixou tudo quanto tinha, todo o conhecimento, todo o aprendizado com Gamaliel, para seguir a Jesus Cristo. Mais uma vez, irmão Amós, eu lembro do seu destaque no início da programação, acerca da felicidade que não consiste nos bens, na quantidade de bens que você possui. E nós vemos aí o mundo buscando notoriedade, riquezas e fama e conhecimento, porque isso é o que eles têm como valioso. Em primeiro lugar, eles não acharam esse tesouro que nós achamos no reino dos céus. Porque, caso contrário, eles fariam como fez Paulo, deixou tudo aquilo que ele tinha aprendido, toda a experiência dele ao lado de Gamaliel, e para sofrer pelo povo de Deus, para enfrentar prisões, açoites, perseguições, tudo dando glórias a Deus, porque ele sabia que o reino dos céus é um tesouro que vale muito mais que isso. E ele diz aqui, como você leu: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E tem uma outra passagem que ele diz que tudo que ele aprendeu, ele tinha aquilo como um esterco, uma coisa sem valor algum. E da mesma forma, se as pessoas pudessem ver esse tesouro que nós vimos, que como você disse, não é aparente aqui, eles buscariam isto com o empenho com que eles buscam as demais coisas. Como diz até a próxima parábola, outrozinho o reino dos céus é semelhante ao homem negociante
que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Irmão, vou chamar o irmão Daniel Neves. Gostaria que ele conversasse ou falasse um pouco sobre esta comparação, essa pequena parábola do negociante que busca boas pérolas e quando encontra ele vende tudo o que tem e compra essa pérola de grande valor. Irmão Daniel, o que o senhor fala o que você fala dessa parábola? Boa tarde com Jesus. Voltando um pouquinho para as parábolas da semente da mostarda e do fermento, conectando com essas parábolas de tesouro e da pérola, eu pensei como o ser humano é incapaz de saber o real valor de algo, a não ser até que aquilo lhe seja revelado, né? A semente de mostarda, todo mundo, de forma natural, desprezaria aquela semente até você ver o tamanho daquela árvore. Um fermento, todo mundo desprezaria até você saber a importância daquele fermento em um bolo, né, em alguma coisa de culinária. E da mesma forma é com qualquer tesouro. Até que você lhe seja revelado o valor daquilo, qualquer um desprezaria. E o reino dos céus nos foi revelado como algo muito valioso. Meu pai gosta de contar, às vezes, eu achei muito interessante, o mundo olha para nós, para os crentes, né? São pobres, eles não têm nada, só querem ir para a igreja, só querem ler a Bíblia, só querem saber de religião. Eles não têm ambição, né? Não querem as riquezas do mundo, mas eles estão muito enganados. Nós, na verdade, somos o povo mais ambicioso do mundo. Nós não queremos essas riquezas mundanas, nós queremos as riquezas do céu. Aqui na mensagem Hebreus, segunda parte, Hebreus 2, segunda parte, a parte do parágrafo, o irmão Brana fala: nós não nos juntamos tesouros nesta terra, onde os ladrões roubam e a traça, a ferrugem pode corroer, pois os nossos tesouros estão no céu, onde Jesus está sentado à destra de majestade. Nós não queremos saber dos tesouros desse mundo. E, voltando para a parábola, nós soubemos reconhecer o valor do reino dos céus quando isso nos lhe foi oferecido. Nós vendemos tudo que nós tínhamos e fomos comprar essa pérola, nós fomos comprar esse campo do tesouro escondido. Nós estávamos dispostos a vender tudo que tínhamos. Hoje, de manhã, na mensagem perseverante do irmão Brana, ele falou: você aceita um credo ao invés da palavra porque se ajusta melhor a você. Às vezes o mundo, ao invés de querer se ajustar, se moldar em torno da palavra, eles ficam buscando um credo, uma denominação que já esteja de acordo com o que eles são, para que eles não precisem se mudar, eles não precisam vender nada, porque eles não sabem o valor real da palavra de Deus, do reino dos céus. Eles não sabem reconhecer o real valor que eles deveriam estar buscando, e isso a nós nos foi revelado. Isso é muito profundo. Nós fomos revelados a respeito do valor do reino dos céus. E o irmão Brana fala aqui na mensagem: ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 244. E hoje, neste edifício, há homens e mulheres que levantaram suas mãos, rapazes e moças, jovens e velhos, levantaram suas mãos dizendo: há algo me puxando. Ó Deus, que eles possam nunca rejeitar isso, que eles possam vender sua educação, que eles possam vender tudo o que têm, como o homem que encontrou a grande pérola, era a maior pérola, e ele vendeu tudo de seus pequeninos para poder comprar essa notável grande pérola. Que eles possam esgotar tudo o que tem no mundo esta manhã, toda a sua popularidade no mundo. E isso é muito profundo, porque aquele homem, ele vendeu tudo quanto tinha, até mesmo ali aquilo que poderia usar para alimentar os seus filhos, para poder comprar aquela pérola. Enquanto Jesus diz lá em Mateus 7, não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, enquanto
alguns vendem tudo que tem para conseguir esta pérola e veem realmente o valor do reino dos céus, o valor deste reino que nos foi preparado do outro lado. Existem aqueles que, se a gente mostrar isso, eles vão, é como lançar pérolas aos porcos, eles simplesmente blasfemam, não aceitam e não veem o valor que isso tem. Irmão Amos, eu lembrei da história que, creio que foi o pastor Jonas que contou recente, daquele homem que buscava um diamante e toda pedra que ele encontrava, ele perguntava: isso é um diamante? E aí o outro dizia assim: joga fora. Então ele jogava, né? Porque ele via que algo ali dizia para ele que aquilo não era um diamante. E aí quando ele encontrou realmente um diamante, ele nem perguntou se era um diamante, porque ele soube que aquilo era o verdadeiro. E assim é com essa verdadeira pérola, com essa pérola de grande valor. E isso é com a experiência real que cada cristão encontra. Como o próprio irmão Brana diz aqui, às vezes, como tem irmãos que têm essa experiência, que andavam nas denominações e mesmo estando lá nos cultos e vendo às vezes cura, eles não ficavam satisfeitos com aquilo, eles buscavam algo mais. E o irmão Brana diz aqui na mensagem: um prisioneiro, parágrafo 83 e 84. Foi expressado certa vez que Jesus disse: o reino do céu é como um homem que vai comprar pérolas. Então, quando encontra a grande pérola, ele vende tudo o que tem para comprar essa. E assim é aqui. Você tem uma concepção intelectual, você tem uma experiência teológica, mas quando chega a hora em que você realmente encontrar a coisa verdadeira, você simplesmente vende tudo mais e se prende a isto. E isso se cumpre na vida dos irmãos. Eu até recentemente ouvi o testemunho de uma irmã, que o marido dela já falecido, mas ele foi revelado antes dela acerca da mensagem do profeta. E ele deixou a denominação, a posição que ele tinha na denominação, e foi acompanhar o pastor Joaquim, acompanhar a mensagem. E ela foi, seguiu ele por ser submissa a ele, saiu também da denominação e seguiu ele. E só que no começo ela, apesar de gostar da pregação do pastor Joaquim, achar muito bonita, ela não entendia muito acerca do profeta, não tinha sido revelada. E aí o marido dela disse: tudo bem, mas faz um favor, ouve os programas de rádio toda manhã, 6 horas da manhã. E aí ela disse: não, eu vou ouvir. Então ela ouvia, e aí quando ele chegava do serviço, ele perguntava: como foi hoje? E ela dizia: a pregação foi muito boa, o pastor Joaquim falou sobre isso e pregou muito bem, e eu gostei. Aí no outro dia o pastor pregava e citava o profeta, e ele chegava do serviço e perguntava: e como foi hoje o programa? Ela dizia: eu não gostei muito não, ele falou muito no profeta, e citou o profeta, e eu não conheço, eu não entendo. Mas aí ela disse que com o tempo, ela simplesmente um dia ouviu uma pregação do pastor Joaquim, e o pastor Joaquim usava a mensagem, se eu não me engano era a mensagem de desespero, do irmão Brana, e ela disse que aquela revelação simplesmente desceu no coração dela, e ela só chorava assim, e a mãe dela até estava perto, e até criticou um pouco assim: como é que chora ouvindo uma coisa dessa? E ela disse que ela não queria saber de nada do que a mãe dela estava dizendo e do que diziam para ela só queria aquilo ali para a vida dela. Então ela teve essa experiência, ela encontrou essa pérola de grande valor, assim como nós encontramos. Amém. E só temos que dar graças a Deus por termos sido revelados a respeito desta pérola de grande valor. Vamos ouvir agora o trio, as irmãzinhas, né, crianças ali, Débora, Isadora e Sharon Rose. Se isto não for amor.
Amém. Deus abençoe as irmãzinhas que cantaram esse hino, se isto não for amor. Próxima parábola que temos aqui, em São Mateus 13, verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Essa parábola, ela é próxima, assim, continuando. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu parei antes de continuar, até porque eu lembrei que é bem semelhante a essa parábola do joio e do trigo que nós estudamos. Isso porque, como diz aqui, quando você puxa a rede, vem os bons, vem os ruins, vem tartarugas e tudo que pode ter ali. E então os pescadores fazem essa separação, né? E isso eles, conforme o desejo deles, aquilo que eles buscam, é que eles fazem essa separação. E eu achei interessante uns parágrafos da mensagem Hebreus 6, segunda parte, começando no 195. O reino de Deus é como o homem que tomou a rede e foi para o mar e a lançou. Quando ele chegou, ele tinha tartarugas, sapos, cobras, lagartixas, aranhas e peixes. Este é o evangelho quando ele é pregado. Como o Senhor dirá a um ministro, como o irmão Grano, subindo aqui: vá naquele canto e pregue um pouquinho, irmã Grano. Correto. Ele toma a sua rede e sobe ali e começa a cantar. Onde você vai, irmão Billy? Vou sair para outra parte e lançá-la deste lado. Estou puxando. Aí estão eles, Senhor. Tu sabes o que eles são. Isso aqui deixa bem claro que nós não devemos fazer julgamentos precipitados. Nós não conhecemos, porque quando nós fazemos um julgamento, nós fazemos baseado naquilo que nós vemos. E nós não vemos o coração das pessoas, o desejo que elas têm de mudar, de corrigir aquilo que às vezes ela sabe que está errada. Nós não conhecemos o desejo dela de ser correta e o valor que ela dá na palavra. E aí o irmão Brando diz aqui, fazendo ali a inferência dele: estou puxando, aqui estão eles, Senhor, tu sabes o que eles são. Eu puxarei a rede outra vez. Correto, aqui estão eles, Senhor. Agora, a tartaruga era tartaruga, para começar. Ela apenas foi apanhada na rede, isto é correto. E esta é a maneira que as pessoas são apanhadas em emoção. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Eles apenas foram apanhados na rede, isto é tudo. Se aquele velho espírito de tartaruga está neles, isto não será por muito tempo. Eles dizem: bem, vou te contar. Aqui vai ele rastejando de volta. A velha dama lagosta dirá: mas eu simplesmente não posso compreender aquilo. Vem, a senhora aranha fica assentada ali um pouquinho e sai. Bem, não havia nada nisto de qualquer modo. A senhora serpente dirá: oh, eles são um bando de santos roladores. Isto é tudo que há nisto. Eu descerei onde eles têm melhor senso do que aquilo. Ora, para começar, você é uma serpente. A rede do evangelho simplesmente te apanhou. Isto é tudo. Porém, o peixe é levado para a mesa do mestre. Para começar, ele era um peixe. Sua semente era de peixe. Ele começou um peixe, e Deus conhecia seu peixe desde a fundação do mundo. Aleluia. Nós vemos que essa rede, como o irmão Brana citou ali, é a pregação do Evangelho. E assim mesmo fez o Senhor Jesus, né? Ele pregou o Evangelho e ele amontoou muitos em redor de si. E então ele fez essa separação. Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aqueles que não eram bom peixe simplesmente se foram,
por eles mesmos, por não entenderem, por não crerem naquilo que eles estavam ouvindo, eles próprios manifestaram aquilo que eles tinham neles. Amém, irmão. Leandro Gabriel. Essa a parábola, né, da rede aí, do homem que puxou a rede, irmão Amós, como já foi lembrado aqui, ela parece com a parábola, tem uma semelhança com a parábola do joio e do trigo. E nós ouvimos nessa semana que não somos nós quem devemos dizer quem é trigo e quem é joio, né? Então, nós não temos essa autoridade. Os frutos mostram, né? Os frutos mostram. E aqui a Bíblia está dizendo que cadê aqui? Da rede do homem é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia e apanham para os cestos os bons e os ruins lançam fora. Então, o irmão Brana diz, a nossa missão é jogar a rede. É jogar a rede. Quem faz essa separação de peixe, do que é bom, do que não é o próprio Deus, né? Mas ainda sobre a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu lembrei dessa história, eu estava tentando procurar ela ali já faz muito tempo, e agora eu achei que o irmão Brana conta na mensagem Sede. Escute bem essa história aqui, ó. Eu vou ler ela na íntegra, é no parágrafo 215, ele fala: anos atrás, quando eles tinham ouro aqui nas montanhas, eu li uma história há muitos anos atrás e isto sempre ficou gravado comigo. Ela diz que havia um garimpeiro que saiu para alguma parte aqui do outro lado da montanha e estava procurando ouro. E ele encontrou uma rica terra demarcada para exploração. E voltou, pensando ao chegar na cidade o que ele seria, todos os seus problemas solucionados. E ele tentou a dizer, amanhã eu irei, e somente um dia de viagem ele estaria na cidade e ele teria o ouro e teria grandes sacos daquilo. Agora, preste bem atenção, ele estava procurando ouro, vamos comparar, né? O ouro com esse tesouro aí, ele estava procurando ouro, achou uma área onde ele poderia encontrar esse ouro e pensou, amanhã eu tenho todos os meus problemas resolvidos, eu vou lá, exploro esse ouro, vou obter sacos dele e estou rico. E ele tinha um cachorro com ele. Agora, não comparando o cão com o Espírito Santo, mas estou fazendo uma ilustração. À noite, o garimpeiro deitou em sua cama e começou a pensar, amanhã eu tirarei todo o meu ouro e serei simplesmente o que sempre desejei ser. Eu sempre quis ser um homem rico, eu quis possuir boas coisas e assim por diante. E então aquele cachorro começou a latir, porque havia um inimigo se aproximando. E ele saiu ali e disse, cala a boca. Então o cachorro ficou quieto. Quando ele deitou na cama, parecia que ele ia dormir, o cachorro começava a latir outra vez, simplesmente pulando com a corrente. Ele ia até a porta outra vez e dizia, cale a boca. Eu quero que você fique sabendo que amanhã serei um homem rico. Este era o seu grande sonho. Mas o cachorro começava a latir de novo. E finalmente ele ficou tão desanimado, ele foi, apanhou sua espingarda e atirou no cão e o matou. E disse, de qualquer modo você não tem mais utilidade, amanhã serei um homem rico. E colocou a espingarda num canto, virou suas costas para a porta e foi dormir. Mas o que ele não sabia é que aquele cachorro estava dando um aviso para ele.
colocou a espingarda num canto, virou suas costas para a porta, foi dormir. E um homem o havia seguido por dias, entrou quietamente e o matou. Ele não era um homem rico. Vem, agora aqui está o mais importante. Ele desligou aquela campainha de advertência que estava tentando lhe dizer que a sua vida estava em risco. Irmãos, todos nós temos um tesouro muito precioso. Muito precioso. Sabe que tesouro é esse? A sua alma. Mombrana diz: a sua alma, desde que você tenha nascido de novo, ela é uma parte de Deus. Ela é uma parte de Deus. Agora, é o que o irmão Brana diz, não comparando com o Espírito Santo. Mas não comparando o cão com o Espírito Santo, né? Mas quantas vezes o Espírito Santo nos avisa de perigos, de ladrões, de inimigos que querem manchar, que querem roubar esse tesouro que está dentro de você aí. E aí fica a meditação, né? Ele desligou aquela campainha de advertência que estava tentando lhe dizer que sua vida estava em risco. Pastor, pregando aqui no púlpito, como nós temos ouvido nas escolas, é o Espírito Santo te dando campainha de advertência. Não desligue ela, viu? Porque você tem um tesouro de imenso valor. Tem um hino, né? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Isso é muito importante. Eu ouvindo o irmão Leandro Gabriel falando ali sobre alcançar o tesouro, nós pensamos, não é porque alcançamos este tesouro que tudo está resolvido, que podemos desligar a campainha e esquecer, achar que não teremos mais problemas, que não temos que ter mais atenção, que não precisamos estar vigiando e orando em súplica no Espírito. Ao contrário, ao alcançarmos este tesouro, o reino dos céus, aí sim que nós precisamos estar alerta, pois o diabo ele anda em derredor buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa tomar esta bênção que você tem, que é este reconhecer, ter a revelação do que é o reino dos céus. E voltando aqui na parábola da rede, irmão Diego, vamos ler mais um parágrafo. Irmão Mateus Garcia, poderia preparar para cantar o seu hino? Eu gostaria de ler somente mais um parágrafo aqui. Nós lemos isso recentemente com o pastor Jonas Pimentel e eu creio que vale a pena nós finalizarmos o estudo dessa parábola com isso. E mensagem às bodas do Cordeiro, parágrafo 44. E eu sinto que isto, o reino de Deus, é como um homem que pegou uma rede e foi para o mar. Jesus disse e lançou, e quando ele puxou, ele pegou muitos tipos, mas o bom peixe, é claro, foi guardado, e os outros peixes necrófagos foram devolvidos à água, como lagostins e cobras, lagartos, tartarugas de água doce e assim por diante. Mas as redes do Evangelho pegam tudo isso, e nós estamos, algum dia haverá um tempo em que lançaremos nossa última rede, irmão Adams, está certo? Não é você ou eu que devemos dizer qual é peixe e qual não é. Acabamos de ouvir isso, o irmão Leandro Gabriel falando. Não é você ou eu que devemos dizer qual é peixe e qual não é. Nós não sabemos. Nós apenas lançamos a rede e a puxamos. Isso é tudo. Deus conhece os seus. E lá em Romanos 8,30 diz: aquele que conheceu de antemão, ele chamou. E aqueles que ele chamou, ele justificou. E os que justificou, glorificou. Então, estamos esperando, apenas lançando a rede.
E é meu privilégio esta noite estar na igreja do irmão Edmonds para ajudar a lançar a rede neste lugar, para ver se há algum peixe que Deus tem para o seu reino. Então, se estamos nessa rede, se estamos separados, se fomos justificados, se fomos glorificados com Cristo, devemos dar graças a Deus por sermos escolhidos para recebermos essa revelação e nunca esquecermos de vigiar e estar atentos, porque o diabo ele busca o tempo todo tirar isso de você. Ele, como a história que o irmão Leandro leu, ele nos segue. Aonde nós vamos, ele vai atrás. Ele fica procurando uma oportunidade para te derrubar. Mas Deus está conosco e isso deve ser o suficiente para nos manter de pé. E vamos ouvir o hino com o irmão Mateus Garcia, o hino Sublime Amor. papel
eu também. E a pena então, sempre a correr, o amor de Deus a descrever. O descrever tão grande amor ao mar daria o fim, mas onde pois está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu, estarão os salvos no céu. Amém. Deus abençoe, irmão Mateus Garcia. Bom, só finalizando, como nós ouvimos aqui, acerca dessa parábola da rede, não cabe a nós julgarmos quem é peixe, quem não é. E como o irmão Leandro disse, os frutos mostram, né? Então, tem aqui a mensagem do profeta: Deus guarda a sua palavra, no parágrafo 248. Mas a natureza deles é de peixe. Vem. Quando você é um cristão, a sua natureza é cristã. Você não precisa dizer: agora você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer isso. Você não precisa dizer isso. Eles simplesmente não o fazem. De todos os modos, vem, a natureza deles é diferente. O Espírito de Cristo está na pessoa e Cristo não faz essas coisas. E qualquer coisa que ele perceber que está errado, ele vai corrigir através desses avisos que nós ouvimos aqui, que o Espírito Santo traz. Esse aviso que nós sabemos é sutil como uma pomba, né, irmão Amós? E que convém dar atenção a esses avisos sempre, né? E, irmão Bruno, aqui nessa mesma mensagem, Deus guarda a sua palavra, 247. Ó, quando o último chegar, que coisa, que privilégio é para Deus dizer: você gostaria de ser um peixe? A congregação diz amém. Então, você gostaria de ser um peixe na rede de Deus? Amém. Todos nós gostaríamos. Você gostaria de vir e ser a carne de minha mesa? Deus diz. Oh, que coisa! Claro, com certeza, Senhor. Então, vamos nos dedicar o nosso tempo, dedicar as nossas vidas, dedicar tudo quanto Ele tem nos dado para sermos este peixe na rede de Deus, para estarmos à mesa do Senhor. Estamos finalizando nossa tarde e vamos fazer uma oração de encerramento. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos por tão grandiosas palavras de sabedoria que de forma tão simples, com exemplos tão práticos, o Senhor deixou para nós nas Sagradas Escrituras. O Senhor tem deixado um mundo inexcusável diante de Ti. Não há quem diga que não pôde ver isto que o Senhor tem mostrado nas Suas Escrituras. Agradecemos a Deus por ter nos dado o privilégio de receber a revelação do mensageiro da última era, para vermos o reino dos céus e para recebermos este tesouro, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada jovem que veio aqui esta tarde, aqueles que não puderam vir, que o Senhor dê condições para que eles possam estar aqui, e que aqueles que vieram nunca saiam dessas fileiras, que eles possam estar sempre na Tua casa louvando ao Senhor. Pedimos, ó Deus, pelo lanche, que o Senhor santifique, que o Senhor abençoe as mãos que prepararam, ó Pai.
e seja conosco e nos prepara para o culto da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ter agora o lanche, saída pela porta 9. Não façam companheirismo lá no átrio. Deus vos abençoe.